Olá, boa tarde. Você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando aqui o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte para você. Daqui a pouquinho as rodadas deste final de semana, 18ª do nosso Campeonato Brasileiro. Tivemos também a grande final da Copa América Feminina, Brasil levando pela 9ª vez o título. Também Fórmula 1, que agora entra aí nas férias de meio de ano também. O pessoal agora só volta no finzinho de agosto a correr. E as informações que chegam também dos bastidores, mercado da bola, você agora acompanha com a gente nessa tardezinha de segunda-feira aqui pelo Esporte Notícia. Vamos lá com as informações, mas antes eu venho também para falar de parceiros e eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, Confecções, Cortinas e Persianas. É a loja mais completa de Dois Córregos e região para você, repleta de novidades, principalmente aí no quesito de inverno agora, muita coisa para você lá em moletom, jaquetas, casacos, também tem lá para você as mantas, cobertores, edredons, aquele cuidado de aconchego também com a sua casa. Na coleção completinha de cama, mesa e banho, também cortinas para a casa toda, na Praça Francisco Simões, número 156, telefone é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 98131-8731. Santa Rita de Cássia, Confecções, Cortinas e Persianas. Também em nome de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho-tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais. Você encontra lá também, além dos peixinhos ornamentais. Tem lá para você também a loja completinha, repleta de novidades. Esperando na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é o 3652-4675 ou pelo WhatsApp 99713-3008. Agropecuária, Bichos e Companhia. Vamos lá, pessoal, a informação chegando no mundo do esporte. A gente começa pelas rodadas do final de semana que tivemos também pelo nosso Campeonato Brasileiro, que teve início aí no sábado. Tivemos ainda com Sport e Bahia, o pontapé inicial da 18ª rodada. O Sport e Bahia que protagonizaram um clássico nordestino aí na tarde do último sábado na Ilha do Retiro. Lembrando que ninguém saiu vencedor, né? Placar aí de 0-0, que acabou frustrando os planos dos dois times aí no decorrer do campeonato. Também tivemos Mirassol e Vasco, uma partida também eletrizante. Aí o Mirassol venceu o Vasco pelo placar de 3-2 no estádio Maião. As emoções ficaram reservadas, aliás, tudo para o segundo tempo. Saíram os 5 gols aí, então, nessa etapa final também do jogo. Ainda Fluminense e Grêmio também foram a campo aí no último sábado, depois de amargar 4 derrotas consecutivas no campeonato. O Fluminense voltou a vencer, o tricolor carioca levou a melhor pelo placar de 1-0 aí sobre o Grêmio em pleno Maracanã, gol do Everaldo, que deu essa vitória importante também aí para o time. Tivemos ainda Botafogo e Cruzeiro, aí começam os jogos já também de domingo, né? E o Cruzeiro segue na cola da liderança do campeonato, com muitos méritos, aliás, né? No último domingo, os mineiros foram até o Newton Santos, casa aí do Botafogo, e não só venceram o Botafogo, mas deixaram a sensação também de um placar aí que ficou até barato, viu? 2-0 para a conta aí do Cruzeiro também nesse jogo contra o Botafogo. Tivemos ainda Corinthians e Fortaleza. O Corinthians que foi a campo na Neoquímica Arena de uma forma ali reserva, né? Praticamente o time reserva, o Dorival pensando já também em alguns nos jogos, aliás, no meio de semana da Copa do Brasil, e vinha perdendo desde o comecinho do jogo pelo placar de 1-0, porém o time começou totalmente diferente no segundo tempo, com a entrada de jogadores titulares, né? O Memphis Depay, entrou o Carrillo também, e o Yuri Alberto e demais jogadores que deram uma nova cara aí para o jogo, conseguiram o empate, mais um empate aí para a conta do Corinthians, e você acompanha também como foi esse 1-1. O Corinthians conseguiu o empate em 1-1 com o Fortaleza na Neoquímica Arena pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no último domingo, depois de passar boa parte do duelo perdendo pelo gol marcado
por Breno Lopes no primeiro tempo. Nos acréscimos, André Carrillo empatou o duelo. Dorival Júnior escalou uma equipe reserva pensando no duelo de quarta-feira contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, mas colocou o peruano e outros 4 titulares na etapa final: Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay e Mateuzinho. O Leão, por sua vez, perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Corinthians subiu para a 10ª colocação com 22 pontos. O Fortaleza permanece no Z4 com apenas 15. Agora o Corinthians volta suas atenções para a preparação ao duelo de quarta-feira contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu na ida por 1-0 e precisa apenas de um empate para avançar diante de seu maior rival no Allianz Parque. Nas arquibancadas, a torcida já deu o recado. É quarta-feira. Sem compromissos pela Copa do Brasil, o Fortaleza segue em busca de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, o próximo compromisso é contra o Botafogo no próximo sábado, dia 9, no Castelão, fechando assim o primeiro turno. Tá aí, pessoal, 1-1 então, placar também de Corinthians e Fortaleza aí, né, visando esse jogo do nosso Brasileirão. E os jogos continuaram ainda no domingo, hein? Tivemos também no domingão Atlético Mineiro e Bragantino, que também foram a campo aí pela 18ª rodada, depois de 3 rodadas aí seguidas perdendo, né? Tivemos aí o Atlético que voltou a vencer no campeonato na noite do último domingo, jogando em casa na Arena MRV. O Galo derrotou o Bragantino pelo placar de 2-1. Tivemos também Ceará e Flamengo, esse também ficou no empate, placar aí de 1-1 no Castelão pela 18ª rodada. A Arrascaeta foi quem abriu o placar ainda na etapa inicial para o rubro-negro e depois o Pedro Raul marcou aí para os donos da casa no segundo tempo, deixando tudo igual então no marcador também para a 18ª rodada de Ceará e Flamengo. Tivemos ainda Vitória e Palmeiras, jogo esse que também acabou tudo igual, placar de 2-2, né, jogando fora de casa. O Palmeiras também iniciou aí o jogo com o time praticamente reserva, visando o clássico do meio de semana agora pela Copa do Brasil. Estava perdendo aí até o segundo tempo por 2-0, porém o Abel mexeu, trouxe alguns titulares também que deram uma nova cara para o jogo e conseguiram um empate pelo menos aí de 2-2 no finzinho da partida, e você acompanha agora com a gente. Vitória e Palmeiras ficaram no empate por 2-2 na noite do último domingo em um jogo muito movimentado no Barradão. O Verdão começou melhor a partida, controlando a posse de bola, mas já no meio da primeira etapa, o Leão assumiu o protagonismo das ações e abriu 2-0 com Renato Kaiser e Eric. O Verdão, que começou a partida com o seu time reserva, colocou seus titulares na segunda etapa e buscou o empate. O 2-1 veio poucos minutos após o segundo gol do Vitória, com Piquerez de pênalti. E no final do jogo, o Palmeiras, que apostou nos cruzamentos na área, foi coroado com gol de Flaco Lopes de cabeça. O Palmeiras optou por levar um time reserva pensando no jogo do meio de semana, e quando alguns dos titulares entraram, o time conseguiu buscar o resultado. No Brasileirão, o time chegou a 33 pontos e está a 4 do líder Flamengo. O Vitória esteve muito próximo dos 3 pontos, que afastaria a equipe ainda mais do Z4. Agora com 18 pontos, apenas 3 a mais do que o Santos, a primeira equipe na zona de rebaixamento. Vale destacar que o Peixe tem 2 partidas a menos ainda que o Leão na tabela. Jogando fora de casa, o Palmeiras teve mais uma chance de sair em vantagem no marcador, mas como apontado por Abel, faltou eficiência. Apenas na primeira etapa, a equipe teve chances com Emiliano Martinez, Marcos Rocha e Luig. Depois de desperdiçar as oportunidades, viu o Vitória fazer 1-1 ainda antes do intervalo. Para o duelo, Abel Ferreira preservou Aníbal Moreno e Maurício, que nem sequer viajaram. Em contrapartida, relacionou Eric Belé e Coutinho, do Sub-20, pela primeira vez. O técnico falou sobre a mescla no time e apontou o que faltou para conseguir também os 3 pontos.
Vamos lá, pessoal, dando início de sequência, aliás, aqui o Esporte Notícia, mais informações para você daqui a pouquinho dos jogos que tivemos ainda no final de semana, em nome também de mais parceiros, e eu falo agora de AM Metais, a empresa que faz a diferença aqui na cidade, leva lá o seu material, dá um destino correto para ele, ajuda aí o meio ambiente e você vai ganhar dinheiro. Aliás, vai rolar sorteio também no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, você vai lá com a Ayrton, vende aí o que você tem separado, todo o seu material aí, vai preencher o cupom e vai estar concorrendo também no dia 12 de outubro a 2 sorteios, ambos aí no valor de R$500. Telefone para contato é o 3655-1599, tem também o WhatsApp 981 71 2810 AM Metais. Também nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas. Aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui em Dois Córregos fica também localizado ali na Avenida Fernando Costa, número 264. O telefone para contato também é o 3652-5440. Tem também o WhatsApp 998 49 45 44, o Wizard. Vamos lá, pessoal, dando sequência, depois de mais esse empate também, onde acabamos de ver agora há pouco aí sobre o Vitória e Palmeiras também, a gente fala agora do São Paulo. São Paulo conseguiu vitória importante aí também, enfrentando o Internacional, placar de 2-1, que faz o São Paulo se afastar ainda mais, né, ficar numa posição mais confortável aí na tabela, longe aí do Z4, e você também acompanha como foi esse jogo. O São Paulo repetiu as boas atuações recentes e venceu o Inter por 2-1 no Beira-Rio na noite do último domingo. Os gols de Arboleda e Bobadilla foram originados em 2 cobranças de escanteio. No caso do paraguaio, após o cruzamento, a bola sobrou na área para a finalização colocada. O Inter descontou com Bruno Tabata de pênalti. A vitória é a 5ª consecutiva do tricolor, a 4ª dentro do Brasileirão. Já o Colorado vive um momento instável com as 2 derrotas seguidas, tanto na Série A quanto também na Copa do Brasil. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 25 pontos, pulou para a 8ª colocação, já o Inter permaneceu com 21 pontos e está em 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Bragantino às 18h30 de sábado no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. No mesmo horário, o São Paulo recebe o Vitória no Morumbis. Antes, no entanto, as 2 equipes jogam a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Colorado encara o Fluminense no Maracanã às 21h30. Os gaúchos precisam ganhar por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou a partir de 2 de diferença. O tricolor entra em campo às 19h30 pelo horário de Brasília, quando enfrenta o Atlético Paranaense, na Liga Arena. A equipe de Crespo joga pelo empate, já que venceu na ida pelo placar de 2-1. O técnico Roger Machado perdeu a paciência com Rodrigo Soares nos minutos finais do duelo entre Internacional e São Paulo no último domingo no Beira-Rio. O comandante do Colorado discutiu com o português na reta final do confronto pelo fato do jogador são paulino ter demorado para cobrar a lateral. Os dois ensaiaram uma breve discussão à beira do campo, mas foi após o apito final que a verdadeira confusão se formou. Aí, pessoal, um pouquinho então também de como foi Internacional e São Paulo aí ontem, domingo, fechando os jogos de domingo, né? E hoje fecha aí a 18ª rodada também com o único jogo que falta, que é Santos e Juventude. Vão a campo nessa noite às 20 horas, 8 horas da noite no Morumbis. Jogo esse importante para ambas as equipes, né? Ambas as equipes aí pressionadas, tentando sair da zona de rebaixamento. O Santos com o Kleber Xavier também aí na corda bamba, né? Inclusive com o cargo, também em risco, pode até deixar aí o papel de técnico dependendo do resultado e também desempenho da equipe. E o Juventude que está ainda sem um técnico efetivo, né? Segue ainda com o interino, se está falando muito em Carpini, mas por enquanto não tem nada fechado e você acompanha como vem as equipes a campo hoje também. Santos e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira às 20 horas pelo horário de Brasília no Morumbis pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Santos entra em campo com a necessidade de dar respostas. O técnico Kleber Xavier está pressionado e pode ter o futuro em xeque a depender do resultado e desempenho do time, que não vence há 3 rodadas e se encontra na 17ª posição dentro da zona de rebaixamento. O Juventude vive o momento mais delicado da temporada, com uma sequência de 3 derrotas consecutivas, a última por 3-0 para o Bahia e ainda sem um técnico. Cláudio Tencati foi demitido na última terça-feira e o Papo negocia com o Thiago Carpini para a vaga. Entretanto, ainda não houve acerto e o auxiliar Gerson Ramos será o interino. O Ju tem 8 jogos e 8 derrotas fora de casa. Com 11 pontos, figura na 19ª posição na tabela. Quanto a escalações prováveis contra o Juventude, o Santos terá o desfalque do zagueiro João Basso, diagnosticado com uma lesão muscular no adutor esquerdo. O experiente Gil deve aparecer na defesa, ao lado de Luan Pérez. Na direita, o recém-contratado Mike disputa a vaga com Igor Vinícius. A comissão técnica também trabalha com possibilidade de mudanças em meio-campo e ataque, com a ausência certa de Guilherme. O jovem Gabriel Bontempo pode ganhar chance, assim como o experiente Chiquinho Soares. Neymar, pelo 5º jogo seguido, está confirmado entre os 11. Do lado do Juventude, o interino manteve dúvidas no time para o jogo desta segunda. De reforço, Ramos poderá contar com os retornos do zagueiro Marcos Paulo, do volante Kaique e do centroavante Gilberto, que retornam de suspensão. Por outro lado, Hudson é desfalque, pois foi expulso na última rodada. Na zaga, Abner briga com Marcos Paulo. O goleiro Gaston Garçuega fará a estreia. E aí, pessoal, um pouquinho então do nosso Brasileirão, encerrando hoje 18ª rodada com o Santos e Juventude, logo mais às 20 horas aí, ambos brigando para sair da zona do rebaixamento. Daqui a pouquinho falar também de Copa América Feminina, mais um troféu aí para o Brasil, em nome de Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear o melhor da comida brasileira. Tem lá também para você os chopes, sucos, refrigerantes e muito mais, além de porções e também os combos, né? Você pode escolher também aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E já aproveito para falar também da Vero. Falar de Vero é falar de internet de qualidade, e disso a Vero entende, e você entende com a gente também agora no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Vamos lá, pessoal, vou falar agora um pouquinho de seleção brasileira feminina. Tivemos a final no sábado da Copa América Feminina, um jogão entre Brasil e também Colômbia, inclusive destaque aí para Marta, né? 2 gols da Rainha Marta. Também foi a despedida dela aí da Copa América, a última edição que ela esteve presente aí jogando, né, antes da aposentadoria. E vamos lá agora saber como foi o jogo, porque foi um jogo pegado, né? 4-4 aí o placar final. Fomos para a prorrogação e depois os pênaltis, onde o Brasil conseguiu aí o troféu ao vencer por 5-4, e você confere também com a gente. Na maior final da história da Copa América Feminina, o Brasil venceu a Colômbia por 5-4 nos pênaltis, após emocionante empate em 4-4 e conquistou o título continental pela 9ª vez. A seleção brasileira sofreu no tempo normal, esteve perto da derrota, foi salvo pela eterna Marta no último lance, virou de novo com a camisa 10 na prorrogação, viu a Colômbia alcançar o empate, mas no fim conseguiu garantir a taça. As penalidades também tiveram a marca da emoção. Angelina e Marta perderam suas cobranças, mas Pavi chutou para fora, e a goleira Lorena defendeu as batidas de Leici Santos e Carabali, garantindo a conquista brasileira. Aos 39 anos, Marta deu adeus à Copa América com o seu 4º título na competição. Ganhou o primeiro em 2003, há 22
16 anos e depois em 2010 e 2018. Eleita a melhor jogadora dessa edição, a camisa 10 relembrou a aflição que sentiu após perder a sua cobrança de decisão nos pênaltis, no chute que poderia ter garantido o título mais cedo para o Brasil, mas destacou o apoio também das colegas. A ótima geração colombiana pode não ter vencido, mas confirmou definitivamente seu papel de segunda força do futebol sul-americano. Linda Caicedo, aos 20 anos, mostrou personalidade nos momentos decisivos e deixou claro que está pronta para brilhar mundialmente. Foi ela que abriu o placar aos 24 do primeiro tempo, deu o passe açucarado para Mayara Ramírez fazer 3-2 no placar e sofreu a falta que resultou no quarto gol colombiano, marcado por Leyci Santos em linda cobrança de falta, já no segundo tempo da prorrogação. Aí, pessoal, para você a informação chegando, Copa América Feminina, então também Brasil, 9 vezes campeão aí também nessa 10ª edição. Daqui a pouquinho mais esporte para você em nome também da Fantasy Sports. Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy, explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. É a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte aí da Fantasy Sports. Ontem, domingo, mais um GP da nossa Fórmula 1. Aliás, o último antes da parada do meio de ano aí para as férias também de pilotos e equipes. O GP da Hungria, aonde tivemos o Norris, né, levando a melhor aí também, chegando em primeiro lugar no pódio. O brasileiro Bortoleto chegou em sexto, a sua melhor pontuação até agora. E você acompanha também com a gente. Após largar em terceiro e perder posições na primeira volta, Lando Norris aproveitou a estratégia acertada da McLaren e conquistou a primeira vitória no GP da Hungria, disputado no circuito de Hungaroring, segurando os ataques do segundo colocado Oscar Piastri nas voltas finais e reduzindo a distância para o colega de equipe no campeonato. George Russell completou o pódio. Gabriel Bortoleto alcançou a 6ª colocação, a melhor da carreira até agora, e a melhor de um brasileiro na Fórmula 1 desde Felipe Massa no GP do Bahrein de 2017. Largando na 3ª posição, Norris tentou atacar Piastri e Leclerc na primeira volta, mas ficou sem espaço e caiu para o 5º lugar, superado por Russell e Alonso. Depois de ultrapassar o espanhol da Aston Martin rapidamente, o britânico se estabeleceu em 4º. O ponto de virada para o piloto da McLaren aconteceu na volta 31, até então líder provisório. Após as paradas dos 3 pilotos à frente, Norris fez o mais rápido pit stop da temporada e foi para uma estratégia de uma ida aos boxes, retornando com pneus duros. O britânico voltou em 4º, mas a estratégia deu certo. Os rivais voltaram a parar e ele assumiu a liderança, segurando o ímpeto e os mergulhos de Piastri no fim para garantir a vitória de número 200 da equipe inglesa na Fórmula 1. Bortoleto, por sua vez, somou 8 pontos na tabela após uma corrida consistente. O brasileiro largou em 7º e ultrapassou Stroll para assumir o 6º lugar, se mantendo na pista com pneus usados até a volta 40. Após colocar compostos duros, o piloto da Sauber retornou à 6ª posição com as demais idas aos boxes. O calouro agora é o 17º na tabela geral com 14 pontos, superando Oliver Bearman e Yuki Tsunoda. O triunfo de Lando Norris é o 5º do britânico no campeonato e crucial na luta pelo campeonato com Oscar Piastri. A distância diminuiu de 16 para apenas 9 pontos, com 284 a 275 a favor de Oscar. Max Verstappen em 9º e Lewis Hamilton 12º fizeram corridas tímidas e se envolveram em um incidente na briga pela 11ª posição durante a prova, com vantagem para o holandês. A manobra será investigada após a corrida. Fórmula 1 agora entra na pausa de meio de campeonato e retorna apenas no fim do mês, entre os dias 29 e 31 de agosto, no GP da Holanda. A etapa é em Zandvoort e é a 15ª da temporada. Aí, pessoal, a Fórmula 1 que volta agora apenas no finalzinho de agosto, né? O pessoal vai tirar umas férias e agora neste mês, comecinho de agosto, até o dia 27, 29 aí.
Bom, pessoal, ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia, agradecer pela técnica, vocês de casa que esteve também acompanhando e ficando bem informados com a gente. Volta agora amanhã às 9 horas com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você. Te desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.